Nós vamos falar aqui hoje à noite o tema de santidade. Eu quero indicar para você esse livro incrível do Luciano Subirá, O Impacto da Santidade. Está saindo por quanto esse livro? 15% de desconto? Então esse livro é 15% de desconto. Então, você vai lá na livraria no final, adquira-o. Um livro que vai tocar e impactar muito a sua vida. Amém? Eu quero ler uma passagem em Mateus, capítulo 19, versículo 16. Mateus, capítulo 19, no versículo 16. Acho que os midianitas vão colocar ali. Eu estava contando para eles ali que por isso que de vez em quando a gente vai falar no microfone, não sai som, né? Às vezes a gente pede para colocar um versículo, demora, porque são os midianitas. Aí eles querem brincadeira, né? Mas essa palavra de Mateus, ela fala a respeito de um jovem muito rico, e diz assim: eis que alguém, ou um jovem, aproximando-se, perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Pode continuar, por favor. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Próximo. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho feito e observado, o que me faltas ainda? E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Até aí, obrigado. Essa passagem, uma outra versão que eu acho que fica em Lucas, esse jovem rico, ele se aproxima de Jesus. E Jesus, a palavra fala que é um jovem rico, né? Ele possuía muitas propriedades, muitas riquezas. E Jesus, conhecendo o coração dele, começa a ter ali um diálogo com ele. Jesus conhecia a posição do coração dele. E quando Jesus vira para aquele jovem e fala: deves guardar os mandamentos, ele fala: tenho feito isso desde a minha mocidade. Então, a partir daquele momento, Jesus coloca o primeiro teste diante dele. E quando Jesus coloca o primeiro teste diante dele, ele já foi reprovado no primeiro. Porque o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, no mandamento dos mandamentos, aquele que Jesus disse: eu vim para dar um novo mandamento, que é o amor. Ele já foi reprovado, porque o coração dele estava nas riquezas. Então já não passou no primeiro teste que Jesus fez. Vende o que você tem, porque Jesus conhecia o coração dele. E dá aos pobres. Mas o coração dele estava tão ligado às riquezas, e ele não amava ao Senhor acima de todas as coisas. Ele não amava ao Senhor acima dos seus bens e das suas riquezas. Agora eu pergunto para você esta noite: aonde está aquele nosso pensamento de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas? Por que nós não meditamos mais nesse texto, nesse versículo, neste mandamento? De amar ao Senhor nosso Deus acima de todas as coisas. Aonde está o nosso coração esta noite? Aonde é localizado o seu coração esta noite? Porque a palavra
nos dá este mandamento de amar ao Senhor sobre todas as coisas. Como nós nos levantamos pela manhã? Como nós vivemos o nosso dia a dia, a nossa vida no nosso dia a dia? Será que nós temos nos lembrado disso em tudo aquilo que nós vamos fazer? Estamos amando ao Senhor de todo o nosso coração e acima de todas as coisas? Temos feito esta pergunta para nós em tudo aquilo que estamos fazendo? A Bíblia fala de um homem chamado José, e quando ele se deparou diante de uma situação, de uma tentação, a Bíblia declara que, diante daquilo, José, olha a frase de José: por que então cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Diante de uma situação de desafio, de tentação, por que cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Olha para estes homens que guardaram a palavra e o amor do Senhor no coração. Deus olha para um homem chamado Jó, no Antigo Testamento, um servo do Senhor. Deus olha para ele e fala, um homem temente a Deus, que se desvia do mal. Sabe o que Deus fez, na verdade? Deus, ele começa a se gabar de Jó. A Bíblia declara que Satanás estava ali rodeando a terra e passeando por ela. E ele estava ali passando e de repente Deus... Onde é que você vai, rapaz? Calma. Onde você vai? Não, eu estou passeando e dando volta na terra. Você já viu meu servo Jó? Deus se gabando de Jó. Você já deu uma olhada no meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Meu Deus, imagine, pastor Ricardo. Imagine Deus falando, onde você vai? Você já viu meu servo Ricardo? Íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso ainda é importante para nós nesses dias de hoje? É importante que Deus, ele realmente possa se gabar de mim, se gabar de você. Olha lá o meu servo, olha meu filho temente a mim. Sabe, nós estamos na graça e isso é maravilhoso. Mas a Bíblia declara em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo falando, ele fala assim, por causa da graça eu fiz muito mais. Sabe, porque muitas vezes nós nos apoiamos, né, na graça. E muitas vezes nós ficamos mimados por causa da graça. E muitas vezes nós ficamos até mesmo relaxados por causa da graça. Ah, nós estamos aqui, estamos bem, nós sabemos que a graça nos alcançou. Mas Paulo disse, eu fiz mais por causa da graça. Sabe que eu estava meditando, uma semana meditando para trazer essa palavra, e ruminando a palavra, e deixando o Senhor falar comigo. E chegou um momento que eu estava ali numa meditação tão profunda, e o Senhor falou assim, subiu no meu coração, subiu no meu espírito: nunca brinque com a graça. Porque pelo fato dela te capacitar, eu espero muito de você. Uau! Eu falei, meu Deus! Quando você realmente fica na presença da majestade, meditando, e o Senhor começa a falar coisas no seu coração, eu falei, meu Deus, nunca brinque com a graça, porque pelo fato dela te capacitar, eu espero muito de você. É isso que Deus está esperando. Deus está procurando alguém aqui esta noite, alguém que ele possa se gabar, alguém que ele possa dar um assobio e falar, ei, onde você vai, Satanás? Você já viu o meu servo? Você já viu a minha serva? Temente a mim, honra o meu nome, honra a minha palavra. Nós estamos prontos para ser aquelas pessoas da fé, que vão declarar, que vão fazer, que vão acontecer. Mas Deus está procurando homens que ele possa se gabar esta noite. Homens que o honram, que andam na sua presença em santidade, que o adoram. Sabe que adorar a Deus é honrá-lo, é reverenciá-lo. Davi fala no Salmo 119, eu amo a sua palavra, ela é muito pura e eu a estimo. Ele fala, com relação aos seus mandamentos, há muitos sabes que eu os guardarei. Você pega o Salmo 119, você começa a olhar e meditar e ver Davi falando, para os teus mandamentos, os quais eu amo, eu levantaria as minhas mãos. Sabe que nós pensamos que na graça, nós estamos livre, leve e solto no sentido de lei, mas Paulo fala assim, há uma lei. Há uma lei. Nós não estamos sem lei.
Ele diz isso. Nós não estamos na lei de Moisés, mas nós temos uma lei. A lei do Espírito e vida. E o melhor é que debaixo desta lei do Espírito e da vida, Deus te capacitou para agradá-lo. Lá em Efésios, a Bíblia declara, são as obras que eu fiz para que vocês andem nela. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras das quais Deus de antemão já preparou. Então ficou mais fácil, meu querido e minha querida. Ficou mais fácil do que para Jó. Ficou mais fácil do que para Davi, que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Ficou mais fácil que para José, que disse, por que cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Ficou mais fácil para você. A graça veio para te capacitar, ela não apenas veio para te perdoar, ela não apenas veio para te livrar da punição e te levar para o céu, e enfim, a graça veio para te capacitar, e na verdade você precisa fazer muito mais por causa da graça que habita em você. Ela é a capacitação. E Paulo ele fala isso, ele fala assim, eu fiz muito mais do que eles, todavia não eu, mas a graça que está em mim. Sabe, eu medito no livro de Jó. Eu acredito que se você tirar um tempo para meditar no livro de Jó, Deus começa, Jó, ele começa a dialogar com Deus, ele começa a viajar na imaginação. E ele começa a falar, talvez eu não deveria nem ter nascido, quem dera, no dia mesmo do meu nascimento eu já fosse um aborto, esse tipo de coisa Jó estava falando. Sabe, ele estava sofrendo muito, você sabe da história dele. E ele estava ali falando e acontecendo e tal. Aquele Jó que Deus falou assim, homem íntegro, que se desvia do mal, temente a Deus. E estava, eu realmente, e blá, blá, mas Jó falou tanto. Não devia nem ter nascido, olha agora onde que eu estou. Estou aqui, autocomiseração e tal e tal. E de repente ele começou até mesmo a falar assim, eu andei reto diante do Senhor. Se eu roubei o pão de alguém, do viajante que vinha, tira a minha parte na herança. Se eu não peguei a viúva quando ela precisava. E ele começou a falar, eu fiz isso, e fiz aquilo outro, e fiz aquilo outro. E se apoiando na justiça, naquela retidão que Deus falou que ele andava. Jó, ele achava também que ele era justo. E Deus, ele... É tão incrível como Deus é maravilhoso, que Deus ele ficou escutando Jó falar. Vai falando, pode falar. Aí Deus ele vira para Jó e ele fala assim, Jó, deixa eu perguntar uns negócios para você. Onde que você estava o dia que eu fiz a terra e os seus fundamentos? A Bíblia fala assim em Isaías que Deus toda a água que existe no mar é como um pingo de água de um balde que cai. A Bíblia fala assim que ele está sentado sobre a redondeza da terra. Deus está sentado sobre a redondeza da terra, e que toda a areia do mar ele pega com a palma da mão, que ele mediu os céus a palmos. Olha o tamanho de Deus. E Jó estava lá. Ele fala, onde você estava? Você já ouviu falar no Leviatã? Era um monstro gigante, né? Diz que jogava as lanças sobre ele, sobre aquele monstro, e parecia palito. A Bíblia fala assim, jogava os negócios nele assim, lá em Jó fala, e ele era um monstro que saía fogo da sua venta. E Deus começou a falar para nós, você já ouviu falar no Leviatã? Você pode pegar esse bicho, o Leviatã, amarrar numa coleira e dar para sua filha brincar? Não responde para mim, Jó. Em outras palavras, Deus está falando assim, eu posso, se eu quiser, eu amarro ele igual um cachorrinho. Porque eu criei, eu sou o grande criador. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E você está... que eu faço, que eu aconteça, que eu sou justo. Onde você estava quando eu fiz tudo isso? Sabe o que Deus estava falando para Jó? Aquilo que está escrito em Isaías. Eu sei, Jó, que você está falando que você é um homem reto. Eu mesmo falei para o diabo que você era reto. Porque era assim, vamos entender Deus. Deus é que nem pai e mãe. Ou irmão, que nem família. Ele pode falar, mas não vem o outro, entendeu? Então quando o diabo olhou para Jó, Deus falou, é meu filhão, é meu. Temente a Deus reto. Agora entre os dois ali o pau quebrou. Entre os dois ali, ele falou, você está pensando que você é quem, Jó? Você escutou falando lá que você era... Você está achando que você é quem? Agora você está achando que você é o bonitão. Cara, sabe o que Deus falou para Jó em outras palavras? Aquilo que está escrito em Isaías. Jó, concordo.
Você é retão mesmo, você anda na plenitude. Não. Mas as suas justiças são como trapos da imundícia. Mesma coisa para mim, Jó. Então, sabe o que Jó fez, gente? É incrível. Por isso que Jó é esse cara. É esse cara incrível. Sabe o que Jó fez no começo? Ele passou por tudo isso. Depois ele falou: esquece tudo que eu falei, Deus. Esquece tudo aquilo que eu falei. Meus amigos, esquecem tudo que eu disse. Falei de coisas que eu não entendia. Coisas que eram demasiadamente maravilhosas demais para mim. Ou demasiadamente maravilhosas para mim. Coisas que eu não entendia. E na verdade eu nem te conhecia. Cara, isso acaba com toda a teologia, sabia? Ah, mas acho que Jó foi por isso, foi por causa daquilo, foi porque ele temeu, foi porque não sei o que lá. Na verdade, sabe por que era que aconteceu tudo isso? Porque eu realmente não conhecia. Eu só conhecia de ouvir falar. E no meio de tudo isso agora eu conheço. No meio de tudo isso agora eu tenho a revelação. Vem agora, diabo. No meio de tudo isso agora eu sei quem Ele é. Que Ele é o meu Redentor. E eu quero ver você vir de novo. Eu passei naquilo lá. Eu não sabia de nada. Mas eu aprendi. Eu queria ver você vir agora, diabo. É isso. Sabe por que eu estou falando isso para você essa noite? Porque você só vai começar a amar a Deus de todo o seu coração, a agradá-lo, quando você tirar um tempo para falar com Ele, mesmo que seja para falar sobre suas fraquezas, sobre sua dor, sobre tudo aquilo que te aperta e aquilo que você não aguenta mais. Para um pouco e fala para Ele, mesmo que Ele tenha que dizer para você: ops, espera aí, filho, baixa a bola, onde é que você estava quando eu fiz tudo isso? Ele vai te ensinar alguma coisa nisso, meu irmão e minha irmã. Ele vai ensinar para você alguma coisa, e quando Ele ensinar alguma coisa para você, você vai começar a andar em retidão, você vai amá-lo, você vai respeitá-lo, você vai reverenciá-lo. Oi, você vai guardar o mandamento, porque há mandamento, há um mandamento, há uma lei para se guardar, a lei do Espírito e da vida, e você vai amá-lo com todo o seu coração. Quando você se deparar diante de uma situação, de uma tentação, de um desafio, você vai dizer: pois por que então cometeria eu tamanha maldade? Pecaria contra o meu Deus? Davi fala: apressei-me, não me detive em guardar os seus mandamentos. Sabe por que Deus olhou para Davi e falou: é um homem segundo o meu coração? Quando ele fala: apressei-me, não me detive em guardar os seus mandamentos. Quando ele errava, ele imediatamente corria com toda a velocidade para estar diante de Deus, o amando e o respeitando e o reverenciando novamente. Ele fala: apressei-me, corri com toda a velocidade, não esperei nem um minuto, não fiquei guardando para perdoar amanhã. Eu não guardei aquela mágoa para soltar só amanhã. Foi com a máxima velocidade. Isso vai fazer você andar num nível elevado e muito superior. Quando você se apressar a perdoar, escuta o que eu estou falando essa noite. Quando você se apressar a perdoar, o favor e a graça de Deus vão operar com uma força tão poderosa na tua vida, que realmente você vai andar naquilo que Jesus falou: nada absolutamente vos será impossível. Nós estamos debaixo da graça. E às vezes você fala: sabe, nós já ouvimos essa frase, mas às vezes você fala: sabe, a carne é fraca. Na verdade, fraca é a sua desculpa, porque tamanha graça liberada para a tua vida faz você andar altaneiramente. Essa graça, irmãos, quando nós meditarmos na graça, nos relacionarmos com a graça, entender o que é a graça, que ela realmente te capacitou a agradar a Deus. Você pode andar naquelas obras que de antemão já foram feitas para você andar nela. O Espírito Santo veio para isso, para te ajudar. Não foi isso que ele fala lá em Lucas, nos Evangelhos? Ele tem a pá na mão e limpará a sua eira, o Espírito Santo. Ele tem a pá na mão e vai limpar a sua eira. Vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo, tirando toda a impureza. Sabe? Vai ter fogo aqui no final. Aqui o pastor do fogo está aí, ó. Estou preparando aqui o terreno para ele. Sabe, mas tem um outro fogo antes. Tem um outro fogo antes. Uma vez quando o povo de Israel ia para a guerra,
A palavra de Deus diz: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Há um fogo que vai ser derramado aqui, uma unção, para tocar a tua vida, para te transformar, para fazer você sentir a presença que muda e transforma. Mas há um fogo aqui antes queimando, para queimar todas as obras mortas, todas as obras da carne, para trazer purificação. O Espírito Santo fará isso. Ele está com a pá na mão aqui esta noite para fazer isso. Se você deixar, se você abrir o seu coração. Não é melhor fazer isso aqui? Começar já hoje aqui embaixo, na terra? Sabe? A palavra fala assim: o fogo, você vai ser salvo como que pelo fogo, ser purificado e deixar a obra que foram mal intencionadas. Mas sabe o que o Espírito Santo quer fazer hoje aqui, essa noite? Ele quer fazer aqui na terra, nesse tempo, nessa era. Ele quer começar a te purificar, irmão. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Você tem aquilo que você precisa. Você tem aquilo que você precisa para viver uma vida reta. E na verdade, 2 Pedro, capítulo 1, 3, e vai falando, fala sobre isso. Você tem tudo que diz respeito a viver uma vida piedosa. Tudo, não falta nada para você. Mas a verdade é que você precisa lançar mão das ferramentas que farão com que você seja capaz de andar nisso. Você tem o Espírito Santo, e a Bíblia declara: ele vem com a pá na mão, vai limpar a sua eira, vai separar joio e trigo. Não é um do outro. É as coisas da sua vida que te param, as coisas da sua carne que te paralisam. Quando Deus te criou no jardim, o homem Adão, Deus ele te fez completo, amém? Perfeito, sim ou não? Sim. Naquele tempo que Deus te fez perfeito, que Deus fez você em Adão, ele te fez perfeito espírito, alma e corpo, nos 3 níveis. Ele quer fazer você andar nisso hoje. Nós sabemos que nós temos um corpo que luta o tempo todo contra nós. E nós sabemos que nós temos um espírito que foi recriado e tem a vida de Deus nele. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita no nosso espírito, que habita no nosso corpo. E nós temos uma alma. Você sabia que a alma é uma ferramenta muito poderosa e que Deus quer usar a seu favor? Você sabia que você tem que parar de brigar com a tua alma e renovar a sua alma pela palavra e trazer ela para perto? Davi, ele não fala assim: eu mando a minha alma calar a boca. Ele fala assim: eu faço sossegar a minha alma. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu trago ela para perto. Sabe? Não luta contra a sua alma. A alma é uma ferramenta que você não tem noção. Foi com ela que Adão deu nome a todos os animais. Foi com ela que Adão reinava e governava através do Espírito. Agora existe um corpo. Eu estou trazendo algo importante aqui para você. Porque eu posso falar para você essa noite andar em santidade. Eu posso falar para você que você tem que andar em santidade, que você tem que agradar a Deus, que você tem que fazer isso. Mas se você não entender quem você é e como isso funciona, para que você realmente ande nesse poder, se você entender isso que eu estou tentando te trazer aqui essa noite, vai ser muito mais fácil. O homem é um espírito, tem uma alma, sua mente, sua alma, suas emoções, e ele tem um corpo. O espírito reto, recriado, quer fazer a vontade de Deus. O corpo do outro lado está acostumado, caiu, está em queda, quer fazer a vontade da carne. Você sabia que até para isso tem jeito aqui? Ele está lutando, mas o que Paulo fala? Paulo fala assim: eu tenho um corpo e eu vou andar aqui, porque não tem jeito. O que ele fala? Não, eu trago ele em sujeição. Quando Jesus vem na terra, o que ele fala sobre o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de você. Se o reino de Deus está dentro de você, você é espírito, alma e corpo. E tudo está dividido dentro de você. Não subsiste. Mas quando você traz espírito, alma e corpo, operando no sobrenatural que Deus criou para a tua vida, você realmente vai vencer todas as coisas. Não deixe esse reino dividido. Como que você faz? Espírito já está em conexão com Deus. Continue em conexão, falando a linguagem dos céus. Está em conexão direta com Deus. Alma renovada pela palavra, meditando, não só lendo, meditando, andando. A Bíblia fala isso.
andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, escrevendo nos umbrais da porta, na mão, tudo quanto é jeito, meditando dia e noite a ponto de não largar mais a palavra. E a sua alma está sendo renovada porque ela está submetida ao altar. E o corpo? O corpo você traz como escravo, através de práticas espirituais do jejum. O jejum vai fazer o quê? Trazer a posição verdadeira do seu corpo, que é morto. Quando você não come, você fala para ele, você não manda aqui. Você não apita aqui, você não fala nada aqui. O que você fez? Juntou o reino de Deus que está dentro de você. Não está mais dividido e subsistirá. E você andará e agradará ao Senhor. Sabe o que fala em Romanos 8:13? Eu pediria para a mídia colocar para mim Romanos capítulo 8, versículo 13. E eu vou mostrar algo muito importante para você aqui esta noite. Romanos 8:13. Vai conseguir colocar? Diz assim, ó. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Sabe o que tem acontecido? Nós temos falado, eu vou vencer, eu vou fazer, eu vou acontecer. E claro, nós temos uma parte a desempenhar. Mas muitas vezes nós temos lutado uma guerra perdida, porque a Bíblia declara, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Para de lutar uma batalha perdida, tentando lutar contra o pecado na sua própria força. Como você faz tudo isso que eu tenho falado? Como você traz os 3 âmbitos do reino que está dentro de você para andar unidos e operar poderosamente? Operando no Espírito. Se pelo Espírito, quando você entra no quarto, praticando, colocando em prática as ferramentas que Ele te deu, você começa a operar no Espírito. Você separa tempo para orar em línguas. Você fala com Deus na linguagem dEle. Não tem nenhuma linguagem na terra que vai fazer você andar no poder do Espírito, que vai fazer você andar altaneiramente. Nenhuma linguagem, não importa se é o inglês que é bonito, não importa se é alemão, se é português, se é francês, se é espanhol, nenhuma dessas linguagens alcançam o plano que Deus tem para a tua vida. Deus olhou para a terra e viu todas as línguas. Ele olhou para os homens em todos os lugares e Ele viu todas as línguas. E Ele olhou para o plano dEle e Ele disse, incompatível. Para que eles andem no meu plano, para que eles me agradem, para que eles cumpram o propósito e o chamado que eu tenho para a vida deles, eles não poderão orar com essa língua. É incompatível. Eu precisarei criar para eles uma linguagem. Eu precisarei criar uma linguagem elevada, no mesmo nível do plano que eu tenho para eles. E então Ele enviou o Espírito Santo. E com o Espírito Santo veio uma linguagem soberana. Com o Espírito Santo veio uma linguagem muito alta, muito poderosa. Se pelo Espírito mortificardes, quando você está fazendo isso, sabe o que está acontecendo, Vergara? Ele está pegando a pá e limpando a sua eira. Você já tentou de todas as formas. Você já sentou, meu Deus. Você vai diminuir ou vai parar as suas idas no gabinete pastoral. Esta é uma grande noite para você parar, para você não ir mais na sala pastoral. Eu não estou falando que não deva ir, você pode precisar, mas eu sei que tem alguns aqui que toda semana estão lá. E quando não estão lá toda semana, está uma semana lá, outra semana na casa do fulano, a outra na casa do ciclano, a outra na casa do beltrano, a outra na casa do... Quando na verdade você deveria abrir a porta da sala do mestre, o mestre da sua nova natureza. Ele te ensinará todas as coisas. E quando você entrar na sala dele, Vergara, aquilo que você nunca consegue tirar, não consegue parar, que você acha muito difícil, até mesmo impossível, Ele vai pegar a pá, Ele vai limpar a sua eira completamente. O mestre da sua nova natureza
veio habitar em você para fazer um trabalho, não veio tirar férias, não veio passar uma semana, não veio tirar descanso, veio habitar em você com um propósito. Veio com uma pá. E quando você entrar no quarto, ele o fogo, não o fogo depois que vai ter, o primeiro fogo, queimando toda a obra da carne. Às vezes vai doer, porque ele vai falar na sua cara, para de ser sem vergonha. Ele vai falar na sua frente, para com isso, você precisa se posicionar. Ele vai falar na sua frente, ei, levanta que você pode. E toda a fraqueza sairá. Toda a fraqueza sairá. Romanos capítulo 8, versículo 26. Toda a fraqueza sairá. Toda a incapacidade. Alguns de vocês nunca têm conseguido sair daquilo. Ou cumprir aquilo. E vocês estão sentando de sala em sala. Tem gente que acostuma sentar de sala em sala. Para aconselhar. Está falando contra o conselho então esta noite? Não, meu irmão. Não, mas eu sei que alguns têm uma situação que você fica de sala em sala. Sabe o que acontece com você? Muitos de vocês, você precisa ter um amigo. Eu tenho um grande amigo aqui, meu irmão, a gente conversa qualquer assunto. Todas as coisas, meu grande irmão, meu grande amigo. Eu entrego qualquer coisa para o Edson. Eu confio nele. Qualquer coisa, se eu precisar. Mas, sabe, as pessoas, no geral, o ser humano tem necessidade de falar, ai, tá doendo aqui, tá aqui. Eu já passei um momento difícil na minha vida, que às vezes eu sabia que ele nem podia me ajudar. Mas só o fato de eu conversar com ele, falar, irmão, tá difícil, cara. Só que eu tô aqui. Ele segura, irmão. Já me ajudava demais, cara. Mas sabe, tipo, não aguentava mais passando por uma situação. E ele segura, irmão, mais um pouco, tá acabando. Mas, cara, quase todo dia, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, você está sentando com alguém. Sabe o que pode acontecer? Que Deus, ele é bom, longânimo e perdoador. As pessoas não têm a mesma maturidade de Deus. E Deus te perdoa, mas as pessoas muitas vezes não. Elas são más, tal, assim como você. Elas são seres humanos. E Deus te perdoou, te deixou limpinho, olha para você como se você nunca tivesse pecado. Mas o irmão fica... Você sentou em 13 mesas? Você sentou em 14 mesas? 13? Estão me repreendendo aqui, ó. Você sentou em 14 mesas, irmão. Vigia, irmão. Não senta em 13 mesas. É alguma coisa subliminar? Não? Não sente em 13 mesas, irmãos. Diminui. Tá, você foi em 22 lugares pedir conselho. Mas é sério, vamos voltar aqui. Recompõe. Aí depois você fala assim, são tudo fofoqueiro. Você falou para 13, que conhece mais 13, e também conhece mais 13, e pediu o segredo para 13, 14, 15, 22. E Deus te perdoa. Mas os irmãos são fracos, irmãos. Na verdade, Paulo ele nem fala para você fazer isso. Sabe o que Paulo fala? Sabe por que tem acontecido muita coisa assim na igreja? E você fala e depois você fica em maus lençóis? Paulo fala assim, quando alguém for pego em falha, vós que sois espirituais, encaminhai o tal. Entende? Todo mundo é espiritual? No sentido de maturidade? Paulo fala assim, se você foi pegado em alguma fraqueza, alguém foi pegado em alguma fraqueza, vós que sois espirituais. Mas você quer falar para a igreja inteira, irmão. Um dodói, vou chorar, chorei aqui, levanta de um choro, vai sentar na outra mesa. E vai. Sabe o que eu estou tentando ensinar você essa noite? Porque eu sou assim, cara. Senta mais com Deus. Entra mais na sala do mestre da sua nova natureza. Fala com Ele.
E tem coisa que realmente ninguém pode te ajudar, e você até sabe disso, mas você quer mostrar que está doendo, que está dodói, que sabe? Você tem essa necessidade. Entra na sala do mestre. O mestre da sua nova natureza, ele vai te encaminhar, ele vai te fortalecer. Na verdade, a Bíblia fala em Romanos 8:26, e a gente trazendo a tradução, ela fala assim que a sua fraqueza ali, o texto significa a sua incapacidade de produzir resultados. O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, através da oração em línguas, de você na presença dele, na presença manifesta, ele vai te tirar da incapacidade de produzir resultados. Eu não estou conseguindo produzir resultados, não consigo cumprir meu chamado, não consigo largar esse pecado, não consigo... Nossa, Deus me deu algo aqui que eu preciso falar para vocês. Há uns anos atrás, eu estava num relacionamento, e era uma pessoa bacana, uma pessoa legal, tinha um relacionamento bom, mas era um tempo que eu estava afastado de Deus. E eu precisava voltar para a igreja, voltar para o meu chamado. Mas eu não tinha força, eu estava num relacionamento, era um relacionamento bom, humanamente falando. Mas eu sabia que não tinha propósito, eu estava afastado dos propósitos de Deus e não conseguia cumprir, não conseguia voltar. E eu estava indo até para o mundão, estava indo para a balada, estava indo para as bebidas. Só que com muito conhecimento da palavra. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu chegava da balada e eu começava a orar em línguas. Para me libertar, para sair daquela situação. Eu bebia, ia para a balada e fazia as coisas que não podia fazer diante do Senhor, naquele relacionamento. E o coração partido, porque eu amava o Senhor, mas eu não conseguia sair. Estou libertando você aqui essa noite. E eu ia orar em línguas. A religião iria me dizer que eu não podia orar, porque eu estava muito sujo. Nunca permita que a religião diga o que você pode ou não pode fazer. Nunca permita que as vozes da incredulidade, as vozes que querem te parar, diga o que você deve ou não deve fazer. Eu ia para o quarto, chorababatê para papatá, até jejuava. E depois no próximo final de semana eu ia de novo para a balada. Quando eu voltava eu orava. O Espírito Santo estava pegando eu naquela fraqueza, na minha incapacidade de produzir resultados. Eu falei, eu vou sair disso aqui, mas eu estava tentando fazer na força. Ele falou assim, para com isso, porque se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Eu falei, não, eu vou fazer, mas eu não conseguia. As paixões da carne me prendiam, mas o Espírito Santo estava me tirando da incapacidade que eu tinha. E ele estava me tirando daquela fraqueza. Não existe nada, nenhum lugar que o Espírito Santo não vai te tirar se você começar a operar essa ferramenta do Espírito. Nenhum lugar, nenhum pecado, nenhuma falta de produzir o seu chamado. Nenhuma falta de fé, eu preciso de fé para resolver tal negócio. Ah, mas a fé não vem pela palavra, mas se você orar em línguas, ele vai te levar para a palavra. Ele vai trazer a palavra até você. Ele vai fazer você tropeçar no play de algum negócio que vai ligar uma mensagem diante de você para você ouvir. Ele vai fazer alguma coisa. Sabe o que nós estamos pensando? Nós estamos pensando que nós estamos errando, fracassando, não tendo fé, e que Deus ele vai dizer assim, sai daqui seu desviado repugnante, vai arrumar fé, para depois vir aqui em mim e conseguir sua vitória. Não, irmãos, Deus está olhando para você e está dizendo, ele não tem fé. Mas eu estabeleci na minha palavra que precisa ter fé, mas ele não tem. Ah, se ele orar em línguas, ou então o Espírito Santo vai pegá-lo. Ah, se ele orar em línguas, ele está orando em língua, ele não tem fé. Ele não sai do pecado, mas ele está orando em língua. Ele não tem fé, mas ele está orando em língua. Eu preciso enviar os homens para ele, eu preciso enviar os pregadores, eu preciso fazer ele tropeçar no play e abrir aquela mensagem. Eu preciso fazer alguém enviar um livro para ele. Ele vai mover o mundo e vai fazer qualquer coisa, tudo que for preciso para alcançar você no seu lugar. Eu não consigo andar em santidade, mas eu estou remanchão pronto para tentar. E depois eu levanto e vou para a fraqueza de novo.
Mas eu tô porque eu sei que Ele está vindo com a pá quando eu faço isso. Eu sei que Ele está limpando a minha eira. Eu sei que Ele está queimando todas as obras mortas. E Ele falou que Ele vai vir buscar uma igreja pura e santa. Eu estou deixando Ele trabalhar em mim. É assim que Ele vai encontrar a igreja pura. Quando você der liberdade para o Espírito Santo limpar a eira. É um trabalho genial do Espírito Santo em conjunto com você. É um trabalho fantástico do Espírito em conjunto com você. Numa linguagem que... Mas o diabo consegue entender a linguagem? Se você não consegue entender, seria injusto o diabo entender. Você não pode. É entre você e ele, o seu espírito. Você está entrando no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Ninguém pode, se o diabo tentar entrar lá, vai ser como alguém entrando no Santo dos Santos no Antigo Testamento. Ele não pode tentar entrar, ele não pode atrapalhar, por isso que é infalível. Por isso que você está orando, e ele está trabalhando, e ninguém está atrapalhando, é infalível. Se ele tentasse atrapalhar, igual no Santo dos Santos, porque é na santa presença dele. Na santa presença dele, um lugar... Deus, um lugar inacessível para as obras do inferno. Inacessível para as obras do inferno. Inacessível. Não pode acessar. Só você e ele. Nenhuma falta de perdão vai ficar de pé. Nenhuma promiscuidade vai ficar de pé. Nenhum relacionamento que você está preso e não consegue sair vai te segurar mais. Mas você precisa pegar a ferramenta. Você precisa pegar a ferramenta. É o mestre da sua nova natureza. Veio habitar em você para fazer um trabalho incrível, um trabalho genial, um trabalho fantástico. Veio habitar no seu interior. Rosomprote de sky. Eu vou dar um exemplo, que eu gosto de dar um exemplo. A palavra fala em Romanos 8:26, Ele te ajuda na sua fraqueza ou incapacidade de produzir resultados. Você não consegue pegar. A palavra fala que Ele pega junto com você. Ele não vai pegar sozinho. Esse é um problema muito pesado, muito grande. O Espírito Santo não vai vir e vai pegar sozinho. E nem você também deve pegar sozinho. Quando você ora em línguas, o Espírito, você pega aqui. Você orou em línguas, você pega aqui. O Espírito Santo vem e pega do outro lado. E você está orando. Você começa a orar, você não consegue mover o problema da sua vida. O pecado, a distração, a falta de fé. Você não consegue mover. Mas você está... O pecado não sai, você não consegue removê-lo. Você está trazendo o grande mestre para pegar firme contra algo juntamente com... Alguém já leu isso nos livros do Reagan? É forte demais isso aqui. Mas é forte demais e você precisa agarrar isso e viver. Precisa ser vital. O pecado não sai. O Espírito Santo agarra firme contra você e arranca aquilo da sua vida, irmão. Eu estava orando em línguas quando eu estava lá naquela situação que eu falei para vocês. E de repente, eu não tinha mais paz. Toda a minha paz se foi. Ué, mas o Espírito Santo não deveria te trazer paz? Não. A Bíblia declara que existe uma falta de paz, uma tristeza, que é segundo Deus. Eu perdi a paz, a tristeza do coração apertado. Sabe que tristeza era essa? Segundo Deus, que Paulo fala. A tristeza segundo Deus produz. Você não sabia que a tristeza também produz? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Triste, coração apertado, pesadelo com o chamado. Meu Deus do céu, pesadelo. Meu Deus, eu preciso cumprir meu chamado. Um dia eu estava deitado ali na cama, e eu olhei na televisão e comecei a ver um monte de letra, grego, hebraico, um monte de coisa. E Deus estava falando comigo, eu interpretei aquela letra que estava na televisão. Eu precisava sair de lá urgente, que eu estava correndo um grande perigo se eu permanecesse ali. E foi dia após dia, não demorou muito, irmãos.
Mas toda vez que eu chegava, Romans, pronto, até jejum, a religião me diria, você não pode. Como sujo desse jeito? Você não pode. O Espírito Santo disse, você precisa. Porque eu preciso passar a pá. Só que eu não passo a pá sozinho. É quando você, Romans, pray, canto Romans, quando eu pego a pá e limpo a sua eira. Limpo você de tudo aquilo que te paralisa e não deixa você cumprir seu chamado. Tudo aquilo que faz você ser tão promíscuo, sujo, desse jeito, mente impura. Sabe? Tem uma parte para desempenhar. Lá em Hebreus fala assim, contra o pecado, na sua luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Então precisa, irmãos. Precisa parar com esse negócio. Não, sabe, tô light, é graça. Não é isso, graça. Graça é poder. Graça é capacidade. Graça é para você ser o terror na terra. Se Abraão, Jacó, estava na lei, mas tinha uma aliança com Deus. E andava debaixo da aliança, mas estava no Antigo Testamento. A gente mesmo sabe que não era a época da graça, não era a dispensação da graça. E o cara é chamado de homem segundo o coração de Deus. O outro Deus se gaba diante do inimigo. Por que você espera por que você acha que Deus está esperando menos de você aqui, com tanto poder, tanta força, tanta capacitação? Por que você acha que Deus está esperando menos? É capacitação. A graça é força. Para de desculpa. A carne não é fraca, fraca é só desculpa. A graça te capacita a andar no poder de Deus, numa vida reta, numa vida santa, te transformando, fazendo com que o seu coração deseje a cada dia mais agradar ao Senhor. É que nós ficamos mimados, a Bíblia fala assim, que Ele já nos fez agradáveis a si mesmo no amado. E a gente relaxa, já sou agradável nele no amado, em Cristo já se agrada de mim. É verdade, mas cara, imagine seu pai. Ele te ama de qualquer jeito. Mas imagina quando você agrada o coração dele. Imagina quando você agrada o coração de papai. E quando você agrada o coração de papai do céu, então, Ele vai fazer tudo por você. Ele vai fazer qualquer coisa por você. Não existirá nada que Ele não fará por você. E o favor e a graça de Deus vão operar com tanta força em você. Alinha, irmãos. O reino de Deus está dentro de você. Não deixe esse reino dividido. Espírito conectado na oração em línguas. Alma na palavra. Dia e noite meditando na palavra. Corpo, vem cá. Igual Paulo. Eu te trago a sujeição. Você vai respeitar aqui, rapaz. Você vai jejuar. Imagina, irmão, que explosão. Tudo unido. Espírito, alma e corpo. Um reino sem divisão. A explosão que você vai ser na terra. Nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos disso. E nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Aleluia.